Lá em Marcos, capítulo 8, a partir do verso 10. Queridos, eu sei que todos nós aqui estamos crendo na provisão diária do Senhor, amém? Mas eu quero que você desassocie provisão a dinheiro. Posso ouvir um amém? Amém. Provisão não é dinheiro. Amém? Amém? Quando a Bíblia diz assim, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e depois fazei prova de mim, para que eu vos abra a janela dos céus e vos abençoe com dinheiro sem medida, é isso? É com bênção sem medida. Saúde é bênção. Uma família estável é bênção. Um emprego abençoado é bênção. Ter paz dentro de casa é bênção. Poder pagar suas contas é bênção. Ter um filho abençoado, uma filha abençoada é bênção. Um casamento feliz é bênção. Então, bênção sem medida, é isso que nós queremos. Amém? Amém, Mônica. Recalcada, sacudida e transbordante, generosamente nos darão. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 8, a partir do verso de número 10. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com os seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. Em algumas outras versões tem a região de Magdã. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a essa geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só pão. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque nós não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos, não veem? Tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles disseram: 12. E de quando eu parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que lhe disse Jesus: vocês ainda não compreendem? Vamos orar? Pai Santo, nós estamos aqui na tua casa. A tua casa é conhecida como casa de oração, mas também é casa de pão, é casa de provisão, é casa de fartura, é casa de sustento, é casa onde o Senhor nos provê tudo de que necessitamos. Mas nessa noite, Senhor, nós necessitamos também, ó Deus, que os nossos olhos sejam abertos para compreendermos a tua palavra. Senhor, que o teu Espírito tenha liberdade aqui na nossa vida, no nosso ser, na nossa mente, para que possamos estar assim completamente, ó Deus, inteirados da vontade do teu Espírito para nós nessa noite. Libera, Senhor, sobre nós nessa casa a unção, Senhor, que despedaça jugo e que traz liberdade, Senhor. Eu abençoo cada vida e o meu coração seja disponível na tua mão, Pai, para que o Senhor faça como aprouver a ti, e em tudo cuidaremos de devolver a ti glória, honra e louvor, porque tu és o Deus que nos provê tudo, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, querido? Eu sei que você já conhece essa história, e é uma história muito, muito, muito maravilhosa, porque se você volta para o capítulo 8, no iniciozinho do capítulo 8, você vai ver que Jesus está promovendo um segundo momento de um milagre. Qual milagre? A segunda multiplicação dos pães. Irmãos, alguém aqui já viu pão multiplicar? Levanta a mão. Ninguém? Agora você imagina que aqueles discípulos tinham visto Jesus multiplicar o pão uma vez. Depois, em um outro momento, eles veem Jesus multiplicar o pão novamente. E aí, quando eles terminam aquela obra, a Bíblia diz que após serem testemunhas de tamanho milagre,
um grupo de religiosos se aproxima de Jesus e pede a Jesus um sinal. Irmão, é muita dureza de coração, sim ou não? O sinal estava ali diante deles. Um milagre, alimentar tantas pessoas, tantas multidões, com apenas 7 pães e alguns peixinhos, como nessa segunda multiplicação. 4.000 homens saíram satisfeitos, com apenas o milagre de 7 pães, nessa segunda multiplicação. E aí vem um segmento de religiosos, vocês conhecem os fariseus? Os fariseus eram aqueles que mais cumpriam a lei. Se você pensar num grupo religioso perfeito, eram os fariseus. Os fariseus faziam tudo certo. Eles devolviam o dízimo até do endro, do cominho, da hortelã. Eles faziam jejum. Eles eram os religiosos que se assentavam nos primeiros lugares. Eles não faltavam na sinagoga. Eles liam a Torá. Eles sabiam o Talmud, eles sabiam de tudo, mas eles eram um grupo que não estava com o seu discernimento espiritual aguçado. Irmãos, eu quero começar dizendo que para receber provisão de Deus, não basta receber o milagre, tem que ter um coração que discerne a presença, porque o Deus do milagre estava ali e eles não perceberam isso. E muitas vezes, irmãos, nós caminhamos na nossa vida de fé e vivenciamos diariamente milagres, e muitos são os milagres. Irmãos, nós poderíamos aqui abrir o microfone para você falar, e você diria: teve um dia que Deus me proveu um recurso, teve um dia que uma porta inesperada se abriu, teve um dia que eu não tinha como pagar uma conta e a conta apareceu o recurso, teve um dia que eu não tinha como entrar naquele emprego e Deus providenciou para mim. Eu poderia ficar aqui a noite inteira contando para você e você para mim o tanto de milagres, mas por que quando surge uma nova situação, o nosso coração entra em estado de inquietação e dúvida? Não é porque não vivemos a provisão, é porque não entendemos o provedor. Quando um fariseu chegava perto de Jesus, ele não entendia quem Jesus era. Ele sabia o que Jesus fazia, mas não podia discernir quem ele era. E eu quero declarar sobre a sua vida: você e eu somos aqueles que haveremos de discernir quem Jesus é. Muito mais do que o que Jesus faz ou o que ele pode dar, mas quem ele é. Por quê, irmão? Porque quando a gente sabe quem ele é, quando a provisão acaba, a gente sabe que tem um provedor de milagres. Então a gente sabe que é questão de tempo. Se ele está conosco, nós não precisamos ficar inquietos, desesperançosos, aflitos, angustiados. Irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi com o Senhor, é a confiar que o amor dele, a bondade dele, a misericórdia, a fidelidade não se apartam de sobre nós nenhum dia sequer. E eu quero declarar para você, irmãos, que nesses dias de provisão que nós viveremos, o que não vai faltar na sua casa é Jesus, o provedor de todas as coisas. Nós não somos como os fariseus, amém, irmãos? Mas tudo bem, a gente olha para os fariseus e a gente pensa: eles eram terríveis. Mas o problema, irmãos, é que depois dos fariseus darem uma demonstração de insensibilidade e falta de fé, os próprios discípulos começam a ter a mesma atitude. Olhe comigo. Jesus, ele vai para as regiões da Dalmanuta, e naquele momento, depois que os fariseus pedem um sinal, eu acho curioso porque no verso 12, acompanhe comigo, Jesus, quando vai responder ao sinal que lhe era pedido, ele dá um suspiro, não é? Pode colocar para mim, deixa eu ver quem está ali. Kathleen, por favor, a Kathleen hoje está ali, né? Obrigada, Kathleen. E ele vai responder àquela petição. E a Bíblia diz que Jesus arranca do íntimo do seu espírito um gemido. E ele responde. Irmãos, essa palavra gemido no original é um suspiro. Ele fez assim, ó. Sabe quando você já explicou 1000 vezes a mesma coisa para alguém, aquela pessoa vem de novo e fala a mesma coisa, e aí você está tão cansado de mostrar uma realidade que você suspira fundo. Ai, não aguento mais explicar isso para eles. Meu Deus.
Jesus olhou para aquele grupo de religiosos que eram 100% perfeitos, faziam tudo direito, mas que não compreendiam quem Jesus é. Ele suspira, mas aquele suspiro é um gemido de frustração, de decepção, de cansaço espiritual. Até quando eu vou ter que suportar a religiosidade de vocês? Até quando vocês virão à minha casa, se apresentarão com ofertas, mas não me conhecerão? E ele responde: vocês não vão ter nenhum sinal. E vai embora para o outro lado. E a partir de então, no verso 14, nós encontramos uma situação muito inusitada. Porque naquele momento, os discípulos entram no barco e percebem que eles não tinham levado o quê? Irmão, isso chega a ser engraçado, né, Stefane? A Stefane está rindo porque é engraçado. Há poucos minutos atrás, Jesus tinha multiplicado quantos pães? 7. Que agora era a segunda multiplicação. Ele já havia multiplicado os 5 primeiros. Agora ele tinha multiplicado 7. Aqueles discípulos tinham pego na mão 7 pães, partido, olhado para o mestre e dito assim: Senhor, tem 4.000 pessoas sentadas e nós só temos 7 pães. E o mestre falou: continua partindo. E de repente, se você já assistiu The Chosen, quem já assistiu, levanta a mão. Aquela cena é muito emblemática, né? Eles começam a partir, eles olham um para o outro e começam a ficar assim: como que está multiplicando? Como? Irmão, preste atenção. E aí os discípulos de Jesus entram no barco. E o grande problema que surge é: esquecemos de trazer mais pães. Só temos um. Irmão, quem estava no barco com eles? Jesus está no nosso barco, irmão. Se tiver só um pão, se tiverem 2 pães, 5 ou 7, Ele é Deus de provisão. Ele é Deus que multiplica o mínimo e faz desse mínimo algo grandioso. Mas a gente é igualzinho àqueles discípulos. Quando acontece uma situação que tira a gente do prumo, que tira a gente do lugar de ordem, de controle, como que a gente se sente? Desprovido de recursos, mas a gente se esquece que o provedor de tudo está conosco. Eu quero te encorajar nessa noite a olhar atrás. O que você já viveu com o Senhor em áreas impossíveis da sua história. O que Ele já fez na sua vida. De onde Deus já tirou você. Que grande abundância Jesus já liberou sobre a sua casa. Quantas vezes você acordou e naquele dia você não tinha fruta para comer. E aí no final do dia um milagre chegou. Irmãos, olha para trás. Era como se aqueles discípulos tivessem sofrido de amnésia espiritual. E às vezes nós sofremos dessa mesma amnésia. Porque enfrentamos uma situação que nos cega para todo o passado de alegria, de provisão e de fé que nós já vivemos. Irmãos, eu me lembro de uma situação tão simples, que a gente viveu aqui. Eu gosto muito de fruta. Muito, muito. E quando a gente veio morar aqui, no primeiro mês, né, ninguém recebe antes de trabalhar, né, irmãos? Eu já contei isso aqui para vocês. E eu lembro que naquele mês a gente não tinha fruta. E eu falava assim com o pastor João: amor, eu preciso comer fruta. Porque no Nordeste você come muita fruta. E de manhã, o café da manhã tem que ter fruta, né? Então, é muito forte isso da fruta. E aí, depois de um tempo, já estava fazendo um mês que a gente não comia fruta. Aí eu falei assim: amor, eu não vou aguentar. E aí eu dei aquela suspirada assim: ai, Jesus, tudo que eu queria hoje era uma fruta. E aí, aliás, foi mais para o meio do mês, meio do ano, né? E aí eu lembro que nós fomos lá para a Congreguinha. Quem lembra da Congreguinha, né? A gente lá em oração, no culto de oração, terça-feira. Aí eu me lembro que a Isabel falou assim: ô pastor, eu sei que hoje é culto de oração, mas tem como a gente apresentar um jogral? Aí o pastor João falou: mas irmã, hoje é culto de oração, deixa para domingo. Ela falava: não, pastor, tem que ser hoje. Aí ele: mas irmão, hoje é culto de oração. Não, pastor, por favor, então tá bom, os adolescentes vão apresentar um jogral. Irmão, e eu estava sentada na cadeirinha lá, né? Aquelas cadeirinhas vermelhas. Quem lembra das cadeirinhas vermelhas, né?
Aí lá sentadinha na cadeirinha vermelha. E aí entra, qual que era o nome do jogral, irmão? Fruto do Espírito. E entra o primeiro adolescente com um melão. Sabe uma antena? Que o olho dele pula assim? Eu olhava para aquele melão e falei, é hoje. Jesus, eu vou comer melão. Meu Deus, de quem será esse melão? Aí entrava um mamão, entrava uma penca de banana, aí entrava um cacho de uva, aí entrava um abacaxi, entrava goiaba. Eu estava quase tendo um infarto glicólico, assim, a glicose estava quase despencando já. Eu falei, Jesus amado, e fizeram aquela fruta, aquela cesta bonita. Aí, pastor João, vem cá com sua esposa, porque hoje é dia dos namorados, era 12 de junho. E a gente quer dar para vocês uma cesta de fruta. Irmão, preste atenção. Eu podia comprar fruta? Não, naquele dia eu não tinha R$1. Mas Deus é Deus provedor. Para uma coisa que não era uma coisa assim, ela vai morrer se não comer fruta. Não. Mas Deus, Ele cumpre a sua palavra quando diz que se Ele cuida dos pardais, quanto mais os filhos dEle. E muitas vezes a gente fica como os discípulos no barco, olhando para um pão sozinho e pensando, e agora lascou tudo, a gente não tem pão para a viagem. Meu irmão, você tem o pão da vida com você, o provedor de todas as coisas, o liberador de toda suficiência, o supridor de toda necessidade. Nós temos um Deus que, segundo a sua riqueza em glória, supre cada uma das nossas necessidades. Então não podemos ser pessoas que não têm fé, irmãos. Nós temos que ser aqueles que acreditam, que confiam, que declaram, Senhor, olha, eu posso não ter agora o recurso, mas eu sei quem o Senhor é. Eu já vivi experiências, eu vi a primeira multiplicação, eu vi a segunda, e eu sei que a terceira vai chegar. Nada na minha casa vai faltar. O Senhor é Deus que cuida da minha vida, da minha saúde, da minha necessidade, das minhas contas, da minha despensa. O Senhor é Deus provedor. E aí de repente uma porta se abre, uma oportunidade chega, uma promoção nos alcança, uma entrevista de emprego, um crescimento profissional, pessoas nos procuram. Irmãos, eu me lembro do dia que a gente foi refazer o meu óculos, né? Que quem tem presbiopia me entenda. Depois que você passa para lá dos 40, bem para lá, aí você começa a não enxergar de perto, né? Vai fazendo só assim. E eu falei, amor, o meu óculos quebrou, vamos lá. E a gente foi lá no mesmo lugar que a Duda vai, né, Duda? Mesmo lugar. E aí, a gente chegou lá e a dona da ótica falou assim comigo, meu Deus, não foi, amor? Sempre que eu não tenho clientes e que eu não tenho recursos na madrugada, eu falo, Deus, manda aqui na loja os teus servos. E desde a hora que eu abri a loja, só vem crente comprar óculos. Eu falei, é o nosso Deus. Irmão, você percebe que você tem um negócio, você colocar o seu joelho no chão, Deus pode trazer o cliente até você. Deus pode trazer alguém para... Olha, eu ouvi falar de você. Obrigada, amor. Isso é um marido abençoado, né, irmão? Coisa linda de Jesus, meu Deus. Obrigada, amor. Irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida. Não tenha medo. Se tiver só um pão, ou tiverem 5 ou 7, o Deus de milagre e provisão vai prover. Agora o problema é que a gente fica como os discípulos, Senhor, só tem esse pão, só tem esse pão. E aí quando Jesus olha para os discípulos, ele faz uma advertência. Olhe comigo o verso de número 14, verso 15. Depois que eles estão ali discutindo sobre terem esquecido de levar pão, Jesus os previne dizendo, olha, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Irmão, preste atenção. O que tinha a ver isso com a discussão deles? É que para haver provisão na nossa vida, a gente precisa abandonar toda a religiosidade. O problema é o pão? Não, o problema é o fermento. Porque o fermento é uma substância que cresce no oculto. Age de forma invisível, mas cresce de uma maneira muito rápida. Quem eram os fariseus? Eram aqueles que faziam tudo certo, mas tinham uma piedade falsa, uma piedade inconsistente, que não os deixava perceber, que os tornava incapazes de aceitar a verdade que Jesus estava apresentando para eles. Esses eram os fariseus. E o que Jesus estava dizendo era, o problema para vocês é o pão, eu quero dizer que vocês estão parecendo com os fariseus. Que embora
vejam o que eu apresento, não conseguem compreender o que eu estou mostrando. Cuidado também com o fermento de Herodes. Quem era Herodes? Herodes representava aquele homem ou aquela situação, espiritual, que não aceitava correção, que se entregava a uma vida de obscenidade, de impiedade. Ele traiu o próprio irmão com a sua cunhada. E quando João Batista vai corrigir Herodes, ele não aceita a correção. Herodias fica tão chateada, põe sua filha Salomé para dançar, perde a cabeça de João Batista. O João Batista perde a cabeça porque foi profeta de Deus denunciando injustiça. Mas o fermento de Herodes está no meio dos discípulos. Muitas vezes a gente não aceita. E Jesus está dizendo, olha, se vocês querem ver provisão, o problema não é ter só um pão, é ter um coração dividido. É ter um coração que me serve, mas que se inclina para as coisas do mundo. Porque Herodes representava o mundanismo. Tem muita gente que vem para a igreja buscar recurso. Vou fazer campanha, porque eu estou sem emprego. Meu irmão, você vai continuar sem emprego. Se o seu coração for como o de Herodes, mundano. Uma hora está servindo a Deus, outra hora está no mundo. E Deus não vai prover na sua vida, não. Ele não tem compromisso com aqueles que não servem a Ele de inteireza de coração. É amém mesmo, Evaldo? É amém mesmo. E tem gente que acha que Deus é um supermercado. Vai ter a campanha lá de provisão. Então eu vou lá porque Deus vai prover tudo o que eu preciso. O que você precisa é abandonar o fermento de Herodes, mundanismo, e o fermento dos fariseus, religiosidade. E aí aquele um pão se transforma num 7 cestos, 12 cestos, provisão abundante. Eu declaro sobre a sua vida que provisão abundante vai chegar sobre você, em nome de Jesus. Mas para isso, esses fermentos têm que ser deixados de lado. Porque Deus nos ensina a jamais nos preocuparmos e nem termos medo do futuro, nem da falta de pão, nem da falta de emprego, porque Deus é Deus de abundância. Ele é o dono do ouro e da prata. Irmão, quando eu penso em Deus, eu penso num pai ricão. Imagina um pai bem rico. Não sei, pastor, eu nunca tive essa experiência. Mas imagina, finge. Aquele pai que você passa assim, e sabe aquele pai que você tem intimidade, você o ama, e ele te ama. Aí ele está passando na rua assim e fala, nossa, fulano gosta tanto disso. Aí chega em casa e fala, ô fulano, lembrei de você. E leva aquele isso para você de presente. E às vezes o filho nem pediu, o pai amoroso que lembrou. Às vezes você nem falou, o pai amoroso que já sabe. Não é assim que Deus cerca a gente de favor e de cuidado? Você merecia essa pessoa que está do seu lado? Olhe para essa pessoa que está do seu lado. Você merecia essa esposa abençoada, esse esposo abençoado? Merecia não. Eu não merecia. Achei favor na parte de Deus. Agora, Deus quis. Você merecia ter essa família tão linda que você tem, filhos. Você merecia? Não, você não merecia, mas Deus quis. Você merecia crescer na sua vida, na sua caminhada, ter o seu nome aí, lembrado. Não, você não merecia, mas Deus quis. Você merecia ter a casa linda que você tem? Não, mas Deus quis. Mas a gente muitas vezes não agradece. E eu quero te encorajar nesses dias de provisão, a dizer, Senhor, até aqui eu tenho olhado para a bondade do Senhor, mas daqui para frente eu vou continuar agradecendo, porque eu sei que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu sei. Irmão, preste atenção, o religioso ouve isso e diz, já sei disso. Não, quem é vivo em Deus diz, eu sei que a misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Irmão, eu sei. Quer na luta, quer na prova, na alegria ou na tristeza, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, um dia nós estávamos aqui no discipulado das jovens, e aí um dos temas era o amor de Deus. E eu fiquei muito impactada com 2 jovens que viveram lutas assim absurdas. E elas na hora do discipulado falaram assim, né, Regiane? Se tem uma coisa da qual eu nunca tive dúvida na minha vida, é do amor de Deus.
E eu olhei assim para elas e pensei, gente, quantas vezes eu já tive dúvida disso? A gente ficou, né, Regi, debatendo ali. Gente, mas em nenhum momento, e elas falaram, não. Sabe por quê? Porque nós temos uma mãe que nos ensinou desde criança que não importa o que a gente viva, Deus nos ama. Irmãos, e aquilo me impactou de uma maneira, porque nós somos tendenciosos a duvidar do amor de Deus. Mas se Deus me ama, por que Ele permitiu isso? Se Deus me ama, por que está faltando isso na minha casa? Se Deus me ama, por que a conta não foi paga ainda? Se Deus me ama, por que Ele não me tirou dessa situação difícil? Se Deus me ama, por que Ele me permitiu viver a injustiça? Se Deus me ama, por que Ele me permitiu viver envergonhado? Se Deus me ama, por que não chegou o milagre da cura? Se Deus me ama, por que a minha família não está como deveria estar? Se Deus me ama, por que meus filhos não estão como eu queria? Mas eu quero dizer para você, meu irmão, Deus te ama. Como Jesus nos ama. Como Jesus, como diz a canção, ó, porque Jesus me ama. Ele ama, irmão, e Ele ama. Mas muitas vezes nós estamos endurecidos como os religiosos. Vendo todo o amor de Deus, todo o cuidado dEle, a bondade, o suprimento, e dizendo, Senhor, olha o problema aqui, só temos um pão. Irmão, o que é que você tem na sua casa hoje? Eu quero declarar que é o suficiente para Deus transformar a sua realidade. O que você tem, pastora, eu tenho é recurso de trabalho. É o suficiente, porque Deus vai mandar os clientes. Pastora, o que eu tenho é fé. É o suficiente, porque o milagre quem faz é Ele. Então continue caminhando, porque o provedor é Jesus. Nós não temos o que fazer. Aleluia. A primeira atitude que nos impede de obter provisão, diga comigo, é religiosidade. Diga religiosidade. Irmãos, nós precisamos deixar toda a religiosidade longe de nós. A segunda coisa que nos impede de obter provisão da parte de Deus. Adoro quando o Dani vem tirar foto, que ele quase vem pertinho de nós, né? Meu Deus do céu. É a incredulidade. Diga incredulidade. Irmão, preste atenção, vá comigo para o verso de número 17. Depois que ele fala para os seus discípulos sobre o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus, os discípulos... Irmão, preste atenção, eu tenho vontade de pegar uma vara, Jason, e bater nesses discípulos, não tem condição. Jesus fala com eles do pão, sim ou não? Sim. Aí eles voltam a fazer o quê? Versículo de número 16. Eles começam a discutir de novo, dizendo o quê? Ah, Jesus falou isso é porque a gente não tem o quê? Irmão, o pior é que a gente é igualzinho. Sim ou não? A gente é igualzinho. Irmão, Jesus não estava falando de pão. Ele é o pão da vida. Ele é o multiplicador do milagre do pão. E eles continuavam falando de quê? De pão. Porque a gente vive e é movido pelo que está diante dos nossos olhos. Por aquilo que a gente vê. Mas as realidades do céu não se movimentam por aquilo que a gente pega e vê. E sim por aquilo que a gente crê. Os nossos olhos veem o quê? As circunstâncias. Mas a nossa fé vê o quê? A vitória. Os discípulos eram pessoas naturais. Olhavam para o pão, olhavam para o pão, olhavam para o pão e se esqueciam da multiplicação dos pães. E Jesus está querendo dimensionar, redimensionar os discípulos. Saiam da religiosidade, saiam do natural. Eu vou colocar vocês em outro nível. Parem de olhar para o pão como sendo só um pão. É um milagre, é provisão, é presença. Mas eles não conseguiam. E aí, verso de número 16, eles começam a discutir entre eles, dizendo, Jesus disse isso porque nós não temos pão. E Jesus é tão bom, irmãos. Aleluia. Tão paciente com a gente. Obrigada, Jesus. Ele é tão paciente, porque se fôssemos nós, a gente chutava o pão, o barco, o discípulo, mandava todo mundo embora, não é assim, irmão? Não, você não, porque você é santo, mas a gente, né? A gente já perderia logo a paciência. Pelo amor de Deus, de novo essa conversa de pão. Mas não, olha Jesus. Verso 17. Jesus, percebendo isso, perguntou: por que vocês estão discutindo pelo fato de não terem trazido pão?
Aí Jesus apertou um pouco mais o parafuso, né? Vocês ainda não percebem, ainda não compreendem, têm um coração endurecido, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Irmãos, olha que coisa tremenda. A falta de fé estava afastando o milagre da vida daqueles discípulos. A falta de discernimento espiritual estava afastando o milagre da vida daqueles discípulos. Crente espiritual anda no mover do Espírito. Então, se eu tenho Jesus comigo, se eu tenho um pouco que tiver, Jesus é poderoso para fazer a abundância aparecer. Mas eles não tinham fé. E essa incredulidade ou essa dúvida, porque muitas vezes a gente fala que tem fé, mas carrega a mãe da incredulidade, que é a dúvida. A gente começa a falar, gente, olha, daqui para lá o barco vai atravessar muito tempo. Somos em número de 13, 12 discípulos e mais Jesus, pelo menos. Como que um pão vai dar para a gente? Irmãos, eu não consigo imaginar aqueles 12 homens perguntando isso no barco depois de terem visto 4.000 homens serem alimentados. Aí você fala, pastor, eles eram terríveis. Não, nós somos terríveis. Porque nós acordamos de manhã e dizemos, como é que vai dar esse mês, amor? Amor, como é que a gente vai conseguir fechar o nosso orçamento no verdinho? Jesus amado. E ainda mais agora que a menina adoeceu, teve que comprar remédio, fugiu do orçamento. Meu Deus do céu, como é que vai ser? Porque a gente não esperava que o pneu furasse. E a multa que chegou também, você não viu o radar? Como é que vai caber tudo no orçamento? Oh, meu Deus, como é que a gente consegue pensar que Deus não enviará provisão e milagre, sendo que nós temos Ele conosco, irmão? E aí a Bíblia diz que eles começaram a ouvir Jesus falar sobre duas situações. Jesus pergunta assim, no verso de número 17, vocês ainda não percebem? Perceber é uma atitude sensorial. Imagina quando você entra aqui como eu, que sou calorenta. Entrei aqui, estou morrendo de calor, estou derretendo. Eu estou percebendo o calor através do tato, né, da pele. Eu estou percebendo o calor. Mas não quer dizer que eu entendo o calor. Eu nunca estudei sobre calor. Eu não sei o que ele significa. Eu não sei nada dele. Vocês estão conseguindo entender? Jesus fala de duas coisas. Eles não tinham nenhum tipo de discernimento. Eles não percebiam de forma alguma. Eles viram os pães, mas não compreenderam. Não basta ver milagre, irmão. A gente tem que entender o que Jesus fez na nossa vida. Não basta ver a cura, a gente precisa entender. Não basta ler a Bíblia, a gente precisa compreender. Não basta vir à igreja, a gente precisa ter discernimento, compreender as realidades espirituais. Tem gente que lê, sabe, decora, já leu a Bíblia 30 vezes, mas quando a prova vem, a Bíblia fica no chão, porque a fé não se mantém. Porque não é sobre sentidos. Ah, eu vi, eu li, eu estudei. É sobre compreensão. É algo mais profundo. E Jesus pergunta para eles, olha, vocês ainda não perceberam e nem compreenderam. E eu acho curioso porque ele escolhe uma palavra, verso de número 17. Ele fala assim, vocês estão com o coração de vocês endurecidos. Irmãos, não era a multidão, não eram os 70, eram os 12. Eram os que estavam caminhando com Jesus há 3 anos. Que viram todos os milagres, expulsação de demônios, que viram curas de leprosos, que viram pessoas que receberam da parte de Deus um milagre de ressurreição. Eram esses. E Jesus fala com eles, olha, vocês estão com o coração endurecido. Essa palavra endurecido no grego, ela é poron, que quer dizer, era um termo da medicina, quando você tem um osso que parte, uma fratura, e às vezes o osso junta no osso e dá aquele calo ósseo. Alguém já teve isso? Dá aquele calo durinho, né? É uma pele grossa que cobre e fica petrificado. Aquilo ali é muito mais difícil de fraturar. Não sei se você sabe disso. O lugar onde você fraturou é muito mais difícil de quebrar novamente. Você sabia disso? E Jesus estava falando para eles, o coração de vocês parece com um calo ósseo. Difícil de quebrar. Eles não tinham um coração quebrantado. Irmão, Jesus não estava falando para estranhos. Estava falando para os discípulos. Vocês sabem o que eu faço.
Vocês andam comigo, vocês comem dos meus milagres, vocês vêm até mim, mas na hora que aperta para o lado de vocês, o coração de vocês fica endurecido. Vir à igreja para receber provisão, irmãos, é deixar Jesus quebrantar o nosso coração. Porque tem consequência de ficar endurecido. Sabe qual é a consequência? É que o endurecimento do coração traz a insensibilidade espiritual. Olha o que Jesus continua dizendo. Vocês têm um coração endurecido, verso 18. Vocês têm olhos e não veem. Irmãos, os sentidos não estavam em operação. E eu quero ir além. Não eram apenas olhos naturais, eram olhos espirituais. Porque o que eles tinham visto não era apenas um pão ou 5 pães, se transformando em 4.000 pães. Eles tinham visto um milagre. Eles tinham sentidos embotados. Isso acontece com alguém que anda com Jesus, mas o coração não quebranta. Fica duro, endurecido. E ele continua dizendo: vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. E ele termina dizendo assim: vocês não se lembram de quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Irmãos, quantos cestos cheios de pedaços aqueles discípulos, depois da multiplicação, recolheram? Porque quando Deus envia provisão, Ele envia provisão abundante. A fartura é grande, mas ela não é para ser desperdiçada. Eu acho isso muito tremendo, porque Jesus ele poderia deixar o resto do pão ser jogado no lixo. Mas ele fala: junte tudo que restou. E a Bíblia diz que 12 cestos foram reunidos. Para quê, irmãos? Para continuar alimentando outras pessoas. A provisão vem sobre a nossa vida para que a gente seja saciado e continue alimentando outras pessoas. Por isso que a provisão no reino é abundante. Para que a gente possa ter e ter para dar. Paulo vai dizer aos coríntios que Deus nos enriquece para toda generosidade. É para isso que Deus põe recursos nas nossas mãos, para que a gente seja generoso em repartir com aquele que não tem. Mas Jesus está triste, ele fala assim: olha, vocês não lembram. E os discípulos são cara de pau. A gente é assim. Olha como eles respondem no finalzinho do verso 19. Eles responderam: 12. Acho que eles estavam esperando Jesus dizer: muito bem, vocês lembram. Não, irmão, aquilo era vergonhoso. Porque se eles lembravam que tinham sobrado 12, por que eles estavam preocupados com um pão apenas? Porque na nossa caminhada com Deus é assim. A gente recebe algo da parte de Deus muito especial em algum momento da nossa história, em algum momento da nossa vida, mas lá na frente, quando a luta chega, a gente esquece daquele momento especial. Eu vim aqui dizer para você não se esquecer. A caminhada de fé é feita de homens e mulheres que não se esquecem. Por isso que o salmista disse: eu vou lembrar dos feitos do Senhor. Eu vou lembrar que Ele me curou. Eu não vou deixar a minha alma se esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Nós somos encorajados nessa noite a não deixar a nossa alma a sede das nossas emoções. E eu acho tremendo porque o salmista escolhe essa palavra muito, muito peculiarmente. Ele poderia falar: não deixe a sua vida esquecer. Mas ele escolhe o lugar onde a nossa alma é agitada, onde as emoções acontecem. Ele diz: olha, não deixe que a sede das suas emoções se esqueça dos benefícios do Senhor. É Ele quem tira a nossa alma do cárcere. É Ele que nos redime da cova e da perdição. É Ele que sara todas as nossas enfermidades. É Ele que nos livra, irmãos, é Ele. Mas quando o pão fica sozinho no barco, a gente esquece até que Jesus está no barco. E ainda tem a cara de pau de dizer 12. Jesus não está perguntando quantos milagres a gente já viveu. Olhe para mim. Ele não está interessado no seu currículo de fé. Ah, pastora, eu já ressuscitei um morto. E daí, continua crendo? Essa é a questão. Ah, você precisa ver. Lá na minha loja, aconteceu um milagre há 35 anos atrás que eu não me esqueço jamais. E você continua crendo para que continue acontecendo?
Não é falar quantos cestos juntaram. É falar quantos cestos você está disposto a crer que ainda vão ser juntados. Sabe, irmãos, quando Jesus termina o verso 20, ele diz: peraí, de quantos pães eu parti? Para 4.000, 7 pães. Quantos cestos eu recolhi depois? E eles respondem o quê? O que tem na sua Bíblia aí? 7. 7 cestos. Irmãos, e aí Jesus termina dizendo: e vocês ainda não compreenderam que eu sou o Deus de provisão? Irmãos, cegueira espiritual não nos permite ver a ação de Deus na nossa vida. Surdez espiritual não nos permite entender a direção de Deus na nossa vida. E a gente acaba errando porque a gente deixa passar o milagre. Porque o que ativa o milagre é a fé. Jesus pode até estar na nossa vida, irmãos, mas se a gente não tiver fé, o milagre não acontece. Que é isso, pastor? Jesus, ele entrou em Cafarnaum. Era o mesmo Deus, o mesmo poder. E a Bíblia diz que ali ele não pôde fazer muitos milagres, porque eles não criam. Porque diziam: não é este o filho de José, o carpinteiro? E não estão entre nós os seus irmãos? Ou seja, expectativa zero acerca do que Jesus poderia fazer. Qual é a sua expectativa acerca do que Jesus pode fazer agora? Ah, pastora, mas eu já aprendi a viver esses milagres assim. Não, a gente não pode aprender nunca. A gente tem que ser como criança que deseja ardentemente o leite espiritual. A gente tem que dizer: Jesus, eu quero viver um milagre maior, uma cura maior, uma provisão maior. Ah, não, estou acostumada, eu vou viver assim o resto da minha vida. Não se acostume, porque o nosso Deus é um Deus que nos faz andar em novidade de vida. A experiência dos 12 cestos poderia ter se transformado em 25 cestos, se aqueles 12 homens dissessem assim para Jesus: Jesus, olha só, não compramos o pão, mas já sabemos quem o Senhor é. Nós já vimos o Senhor multiplicar 5, já vimos o Senhor multiplicar 7, e agora temos 1, só somos 12. O que o Senhor vai fazer? Jesus podia transformar tudo numa pizza. Sim ou não? Irmão, Jesus tem provisão. Podia chover hambúrguer. Deus mandou o corvo trazer pão e carne, McDonald's, para o profeta. Ele não podia transformar um pão numa pizza? Podia, irmãos. Mas eles estavam acomodados a viver vida de milagre passada. Quer viver provisão diária? Tem que sair da inércia. Tem que sair da acomodação. Tem que dizer para Jesus: Jesus, eu já vivi muita coisa, mas eu creio que eu vou viver muito mais. Eu sei quem o Senhor é. Eu me recuso a ser um discípulo de histórias passadas, que caminha com o Senhor, que tem o Senhor na minha vida, que tem o Senhor no barco, que sabe os milagres que o Senhor pode fazer, mas que olha para o milagre e fala: ai, eu não comprei o pão. Quero pedir para você ficar de pé, porque o pastor João foi preciso. Ele disse para mim assim: amor, pregue rápido, porque eu quero deixar pelo menos 20 minutos para a gente orar por provisão pelo povo. Consegui, amor? Quase, né? Deixei só 15. Oh, meu Deus, não consegui, Jasmine, estou frita. Consegue na próxima, tá? Deixa 20, tem que ser 20. Eu quero declarar sobre você que nós vamos agir diferente dos discípulos. Ainda que nós tenhamos apenas um pão conosco, nós vamos recordar dos milagres que Jesus já fez por nós. E vamos confiar ainda mais que Ele é poderoso para fazer aquilo que nós nunca vivemos. Ah, eu hoje tenho algo, Deus pode te dar o dobro. Eita, não ouvi um amém. Mas para isso, irmãos, a gente precisa afastar da nossa vida religiosidade. A gente precisa afastar da nossa vida incredulidade. A gente precisa afastar da nossa vida falta de discernimento. E pedir a Deus para nós enxergarmos a vontade dEle para nós. Eu quero convidar você que precisa de um milagre de provisão. Pastora, é provisão de cura. Eu posso ir à frente? Você deve. Pastora, é provisão. Eu quero ter um filho. Meu ventre é estéril. Amém. Pode vir também. Pastora, eu quero receber provisão financeira. Amém. Depois também você faz o curso CRAU. Aprender, né? Cuidar das finanças. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar. Eu queria chamar os diáconos aqui.
Pastor João também, pastora Wanda. Aleluia. Xerele barabassuri andarabachou. Xerele barabassuri andaralabarabachore cantaralabarabalabalabachou. Balabalabachore cantaralabarabalabaxore cantaralabarabaxê. Aleluia. Cada um dos diáconos e dos pastores vão estar aqui à frente, nós vamos fazer filas. E você vai receber oração. Nós vamos investir esses minutos de oração pela sua vida, porque nós cremos no liberar de Deus. Portas vão ser abertas sobre a igreja nesse lugar. Abertura do bom depósito do Senhor sobre a nossa história. Milagres abundantes, provisionamento extraordinário. Eu creio, irmãos. Enquanto nós estamos cantando essa canção, nós vamos orar uns pelos outros. Xerele barabassuri andaralabarabachore candaralabarabachore andaralabarabachore andaralabarabaxê. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar? Como Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Diga isso a Ele. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor Jesus. És fiel em todo tempo. Eu creio sim, Senhor. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Diga a Ele, eu sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Obrigada, Senhor. És fiel em todo tempo. Obrigada, Jesus. Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. És fiel, declare isso. És fiel, Senhor Jesus. És fiel em todo tempo. Eu sei, Senhor. Todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso a Ele. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei
Você pode dizer mais uma vez: és fiel em todo. Jesus, nós declaramos, Senhor, que confiamos na Tua fidelidade. Confiamos na Tua provisão, Senhor. Confiamos na abundância que há no Teu coração para liberar sobre nós. Confiamos nos milagres que nos seguem, Senhor. Na bondade, na misericórdia que são sobre nós todos os dias. Da bondade de Deus. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Você pode agradecer a Ele, olhando para trás, dos milagres abundantes que já te alcançaram, e continuar olhando para frente, declarando: Senhor, eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar que há abundância de provisão nas Tuas mãos. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Oh, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não vai faltar bondade e misericórdia seguindo você todos os dias da sua vida. Então, se tiver só um pão, Jesus está no barco. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor João. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus tem sempre mais. Amém? Ele abre as mãos e a gente é satisfeito com a bondade dele. Graças a Deus que a mão do Senhor não está encolhida, diz a palavra. Amém, querido? A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar e muito menos para suprir. Eu queria te convidar a não faltar na próxima quinta-feira. Vai ser um mês para a gente ver provisão. Agora deixa eu dizer uma coisa. Minha oração é que a gente saiba identificar. Às vezes Deus manda provisão e a gente não entende, olha aí, não compreende. Às vezes a gente está assim como H. Lembra de H? Oh, Deus, eu vou morrer, meu filho vai morrer. Ô H, o que foi? Meu filho está ali, ó, eu vou morrer também. Ô H, e Deus, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de H e ela via que tinha um poço perto dela. A Bíblia não diz que Deus criou um poço, já estava lá, só que ela não estava vendo. Eu sinto de falar isso, querido, porque às vezes tem pessoas aqui dizendo assim: Deus, o Senhor não está. Deus já colocou um poço lá perto de você. Deus já colocou uma provisão para a sua vida, só que a gente não vê. Vamos pedir a Deus para abrir nossos olhos? Coloca a mão. Se você tem um óculos como eu, tira ele, coloca a mão nos seus olhos assim. Jesus abre os nossos olhos. O Senhor fez assim com H. O Senhor fez assim com os discípulos. Vocês não compreendem, vocês não estão enxergando. Às vezes a provisão está diante de nós, a gente não está vendo. A oportunidade já chegou e a gente não está vendo. A provisão já chegou e a gente não está entendendo. Então Deus abre os nossos olhos para a gente compreender. Faz a gente enxergar. O poço já está lá. Dá-nos compreensão. O pão já está lá. Não é um pão que está lá, é o pão da vida que já está lá. Então que a gente tenha compreensão para ver, olhos para ver, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agradecer por essa noite. Que horas? Falta 1 minuto para as 9. Amém? Nós estamos com o compromisso de encerrar 9 horas. Amém, querido? Então nós teremos esse tempo. Quem vai ministrar vai ter um tempo aí de 40 minutos sempre, para deixarmos aí uns 15 minutos, 20 minutos para a gente clamar, para a gente orar, para a gente buscar. A gente vai provocar. Amém, irmãos? Provocar. O que é isso? É uma reação, é uma ação que corresponde a uma reação. Levante suas mãos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse tempo.
Obrigado por tudo que o Senhor já fez. O Deus da provisão já está operando. Louvado seja o teu nome. Por cada vida que veio, nós queremos, Senhor, nesse mês provar coisas tremendas do Senhor. Queremos ouvir também o que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos. Queremos ver, Senhor, mais do que olhos físicos, mais olhos espirituais para compreender tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. E nesse tempo especificamente, em nome de Jesus. Leva-nos agora em paz, livra-nos do mal, dá-nos uma noite abençoada. Aqueles que estiveram conosco, nos acompanhando, Senhor, pelo YouTube, abençoe. Esteja provendo também cada uma das necessidades. Em nome de Jesus oramos e em nome de Jesus te agradecemos. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Até ali, tia Perla, papai, mamãe das crianças, não deixe de pegar as informações com a tia Perla. Ok? Deus abençoe.